Bom dia, a alegria estarmos mais uma vez reunidos para adorar ao Senhor. E hoje vamos estar concluindo o Evangelho de Lucas. E como eu falei outra vez, é uma bênção estarmos concluindo os estudos num livro da Bíblia. Se você conseguiu vir todos os domingos pela manhã em que o Evangelho de Lucas foi pregado na igreja, então você fez todo esse estudo, que eu acho que demorou mais de 5 anos, acho que mais de 6 anos um pouco, para concluirmos do primeiro versículo até hoje, o último versículo. Não sei se todos estão gravados também, mas você pode rememorar observando outros. E agora, com o podcast da igreja, nem todos estão lá, mas você vai poder ouvir também. E pode ir estudando e aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Como eu falei hoje na nossa sala de escola dominical, estudar os evangelhos é muito importante, porque Jesus é Deus, e Deus mesmo, feito carne, andou entre os homens. Então, tudo que Jesus fez, que é registrado nos 4 evangelhos, é correto e é a vontade de Deus. Jesus irado, Jesus manso e humilde. Então, nós percebemos um equilíbrio na vida do Senhor Jesus Cristo. Então, aquela ideia, um crente espiritual é sempre um crente calado, que fala pouco, né, que fica ali quietinho. Isso não quer dizer que um crente é espiritual, certo? Pessoa muito educada, né, que é uma bênção. Pede, por favor, obrigado, e respeita o espaço dos outros. É maravilhoso. Mas isso não quer dizer que é uma pessoa espiritual, né? Marido que faz toda a vontade da mulher, não quer dizer que é um homem espiritual, certo? E nem a mulher que faz toda a vontade do marido, quer dizer também que é um homem espiritual. Ou seja, temos falado sobre santificação na Epístola de Paulo aos Romanos, e vemos na vida do Senhor Jesus Cristo o equilíbrio entre ira e mansidão, entre sacrifício sem interesse e o amor de Jesus, né, para ensinar a palavra de Deus aos perdidos. Quanto mais lermos os evangelhos, e obviamente as outras partes da Bíblia que explicam os evangelhos, mais perto estaremos do nosso alvo, a estatura e a varonilidade de Jesus Cristo. O nosso alvo é a glória de Deus, vivendo como Jesus viveu aqui na terra. Os modelos aí fora são um cantor de uma banda, às vezes é de forró, às vezes é de rock, aí eu corto o cabelo até igual o camarada. Modelo é um jogador de futebol, ou um ator, uma atriz. Para nós, crentes em Jesus, o nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero ter um estilo de vida. Qual é o meu estilo de vida? Eu vou ler nos evangelhos. Qual é o estilo de vida de Jesus? Como Jesus vivia, como ele se comportava, o que era mais importante para Jesus. E nós vimos ao longo dessa trajetória como o Senhor Jesus Cristo é perfeito, Deus na terra, maravilhoso, e tudo que ele viveu, em todos os momentos, o quanto sofreu e ao mesmo tempo o quanto ele ficou feliz por glorificar a Deus no seu sofrimento. Lembre-se da oração de Jesus, falamos um pouco, embora seja no Evangelho de João, mas nós falamos um pouco na João 17, quando Jesus ora e fala da sua crucificação, o que é que ele diz? Está perto de eu glorificar ao Pai. Vou glorificar ao Pai. Morrer na cruz era glorificar a Deus. Então, é outra questão complexa na nossa cultura, é que nós aprendemos e vivemos num meio onde só é correto o prazer, a felicidade, quando as coisas vão bem aqui na terra. Então, está correto. Aí é Deus. Quando vem o sofrimento, perseguição e dificuldade, a culpa é de Deus. A culpa é da igreja. Geralmente não é minha. Entende? Temos que aprender, irmãos, que até os sofrimentos que passamos é para a glória de Deus. Você encara o sofrimento e tribulação assim? Quando Jesus foi crucificado, todos acharam que acabou o movimento de Jesus. Era um movimento isolado, poucas pessoas, embora multidões seguissem Jesus, poucas pessoas ficaram fiéis. Quando ele foi crucificado, até os mais íntimos fugiram.
Quando ele ressuscitou, eles não acreditaram até que Jesus mostra as marcas da crucificação. Veja o tamanho da incredulidade dos mais íntimos de Jesus, que viram Jesus andar sobre as águas, viram Jesus multiplicar pão e peixe, viram Jesus curar um cego de nascença, viram Jesus realizar enormes milagres, ressuscitar pessoas como Lázaro, foi ressurreto pouco tempo antes de Jesus ir para a cruz. E então, Jesus, depois de dar provas da sua ressurreição para os discípulos de Emaús e para os apóstolos e discípulos reunidos naquela casa lá em Jerusalém, trancados na casa, com medo, nem saíam de casa direito, com medo de serem mortos, como Jesus foi morto, crucificado. Eles viram a crucificação de Jesus. Mais uma vez, foram incrédulos, mas lembre-se, não critique tão fortemente os apóstolos. É muito provável que nós fizéssemos a mesma coisa. Às vezes estudando a Escritura, eu penso, como eles não entendiam? Mas logo depois eu penso, será que eu entenderia também? Talvez não. Nós muitas vezes não nos conhecemos, achamos que temos uma fé inabalável, até que vem a pandemia. E aí percebemos, eita, como minha fé era frágil, preciso mais de Jesus, preciso orar mais, buscar mais o meu Senhor. Minha fé não é tão forte quanto eu pensava que era. Às vezes a gente pensa que a nossa fé é forte quando eu tenho comida, casa, saúde, os filhos vão bem. Eita, sou abençoado, sou um crente espiritual. Quando vem a prova, é aí que a gente percebe ou aprende se realmente estamos crendo no Senhor Jesus Cristo. Não desejo nem para mim, nem para ninguém passar por provas, porque eu sei que é difícil. Se não precisar passar pelas provas, melhor ainda. Mas Deus sabe o momento das nossas provas, e nós vamos ter que passar por elas. Quando você passar pelas provas, lembre-se do Senhor Jesus Cristo. O nosso mestre, Senhor, modelo, Salvador, ele teve que morrer na cruz para glorificar a Deus. Nós que somos cristãos, embora não aumentativo na nossa língua, significa pequenos cristos, porque nós temos que ser a semelhança do Senhor Jesus. E então Jesus explicou tudo isso para os apóstolos. Vimos na semana passada que Jesus reafirmou a mensagem que eles tinham que pregar, que foi proclamada desde o Antigo Testamento, e vimos também que o Senhor Jesus Cristo falou da missão que eles tinham que executar. E hoje é o último aspecto dessas últimas palavras de Jesus antes de subir ao céu. Vamos observar o que Jesus enfatiza aqui quando ele ascende aos céus. Vamos ler então Lucas capítulo 24, do versículo... Vamos ler do 44 até o fim, para contextualizar tudo. Então, Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para compreenderem as Escrituras. Lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. São os últimos momentos do Evangelho de Lucas, falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, depois de ressuscitar, encontrou os apóstolos e discípulos várias vezes. Encontrou Maria logo após a ressurreição lá no sepulcro, ela o confundiu com o jardineiro. Encontrou com Pedro, também somente assim Pedro creu. Encontrou-se com os discípulos de Emaús, mas encontrou-se com muitos outros. João é mais detalhado aqui e diz assim, João capítulo 21, verso 1 e 2. Depois disto,
E aqui, depois disto, falando da ressurreição. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades é o mar da Galileia também. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Então, esses discípulos aqui, Jesus se manifesta a eles num momento muito interessante. Detalhe aqui, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael. Natanael era de Caná da Galileia. Muito provavelmente, ele pode ter crido depois daquele milagre lá no casamento ali. Mas bem, o fato é que ele encontrou esses discípulos, e no verso 14 de João 21 nós lemos: e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. Então, João estava contando quantas vezes Jesus se apresentou aos discípulos. E Jesus se apresentou pontualmente várias vezes aos discípulos. Até a ascensão de Jesus, que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, entre a sua ressurreição e a sua ascensão ali, demoraram cerca de 40 dias, pelas contas feitas nos Evangelhos e no livro de Atos. Depois que Jesus sobe ao céu, 10 dias depois, o Espírito Santo desce. Isso é muito interessante. Por quê? Não existia igreja. Não existia igreja. Existia ainda a velha aliança, existia ainda o povo de Israel, que era o povo de Deus responsável pela proclamação da verdade do Evangelho. Não se pensava na igreja ainda. A igreja começaria como povo de Deus com a descida do Espírito Santo. Os apóstolos, depois da ressurreição de Jesus, ficaram ali, em Jerusalém, esperando. Esperando o quê? O sinal para começar. É Deus que ordena a sua obra. É Deus que inicia a obra. A obra é do Senhor. É Deus que dirige. É Deus que comanda. É Deus quem dá as instruções. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Às vezes nós queremos fazer da nossa forma. E não é assim, é no tempo de Deus. Por que o Espírito Santo não desceu logo depois que Jesus subiu? Não sei. Demorou alguns dias. Deus sabe, certamente. E eu confio no Senhor. E os apóstolos esperaram. Somente quando o Espírito descesse, se cumprisse a profecia, a promessa do Pai, da vinda do Espírito Santo, que Jesus também falou no Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 16, então é que a igreja agiria como agiu e poderosamente pregou o Evangelho aos perdidos. Assim é hoje. Nós temos que agir segundo a vontade de Deus. Talvez não tenhamos hoje uma revelação tão explícita como essa. Temos a Bíblia, é a nossa revelação. Nós temos tudo que é necessário para ter uma vida maravilhosa aqui na terra e, obviamente, a vida eterna. Tudo está na Bíblia. Então, vamos pregar o Evangelho? Sim, é a missão da igreja, que nós vamos ver. Já vimos e vamos continuar a ver isso no livro de Atos dos Apóstolos. E quando devemos começar? Agora, imediatamente, é óbvio. O Espírito Santo já desceu, já temos a capacitação dada por Deus. Por que não pregamos? Aí é outra questão. Temos que observar e nos avaliar. Mas o fato é que a igreja foi iniciada para começar a obra do Senhor. Não precisamos mais esperar nada. Naquela época, eles esperaram 10 dias. Mas isso nos dá uma lição muito importante. Temos que orar, confiar no plano de Deus e esperar. Não sabemos esperar. Somos imediatistas. Queremos na nossa hora, do nosso jeito. Quando demora, pastor, está difícil. Orar não resolve, não. Né? Parece que o método que Deus está dizendo aqui na Bíblia não está funcionando. Somos pragmáticos. Queremos algo agora. Por quê? Porque eu estou sofrendo. Nem sempre é assim. Leia as histórias da Escritura. Quantos homens e mulheres de Deus sofreram por fazer a vontade de Deus? Pastor, mas só fala de sofrimento. Sabe por quê? Porque é o que mais nos afasta de fazer a vontade de Deus. É o nosso sofrimento. Porque quando o crente sofre, ele esquece tudo. Ele esquece Bíblia, esquece Deus, esquece Jesus, oração. Parece que os anos, as décadas de aprendizado da Bíblia saíram da cabeça do crente. Porque eu estou sofrendo. Estou sofrendo. E agora? Vem cuidar de mim.
Quantos servos de Deus na Bíblia, Deus disse, importa que você sofra. Foram vários. Os apóstolos morreram todos martirizados por crer no Senhor Jesus Cristo. Fora que muitas vezes o meu sofrimento fui eu que causei, por decisões erradas, por não buscar a Deus e orar ao Senhor. Às vezes não fui eu, tudo bem, mas foram outras pessoas que causaram a mim. E aí, amor, paciência, confiar no Senhor. Irmãos, temos que aprender a vida cristã como o Senhor Jesus Cristo, com o Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos não creram, Jesus aparece ressurreto, eles passam a crer. Jesus, esse é o terceiro encontro de Jesus com eles. Jesus está reforçando o discipulado deles, porque infelizmente eles estavam fraquinhos e incrédulos, mesmo 3 anos de estudo bíblico com Jesus. Eu acho assim, 3 anos, é um seminário, né? Intensivo com Jesus, 3 anos, era preciso homens estarem poderosos, né? E eles expulsaram demônios, eles fizeram milagres e pregaram o evangelho, e muitos creram. Mas quando Jesus foi crucificado, a fé deles foi abalada. E então, Jesus ressurreto aparece a eles, revigora a energia deles, foi necessário isso para eles. Como é importante nós entendermos, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, sentado à destra de Deus, está conosco todos os dias. Todos os dias. Não há um dia que Jesus não esteja comigo, nem com você. Você pode não estar com ele, mas ele está com você. E o Espírito Santo habita em nós. Veja, nós temos o Pai para orar, o Espírito que habita em nós nos dando força, e Jesus conosco todos os dias. Temos tudo, irmãos, para ter uma vida abundante aqui nessa terra, e certamente na vida eterna junto com o Senhor. Veja que Jesus aparece aos discípulos lá em Jerusalém, mas depois eles vão para Betânia. Olha o destaque aqui do texto. Depois eles vão para Betânia, verso 50. Então os levou para Betânia. Por quê? Por que Jesus não subiu ao céu de Jerusalém, do Monte das Oliveiras, né? O negócio mais ali era o centro. Por quê? Jesus podia ter subido do templo. Não era? O templo ainda existia, o véu do templo se rasgou, Jesus podia ter subido do templo para todos estarem vendo Jesus ali, mas ele foi para Betânia. A gente não sabe exatamente por que Jesus foi para Betânia, mas quem morava em Betânia? Lázaro, Marta e Maria. A gente faz uma leitura mais atenta dos evangelhos, eles eram amigos muito próximos de Jesus. Sempre que Jesus ia a Jerusalém, ele passava na casa de Lázaro, Marta e Maria. Jesus amava aquela família, ia muito lá. Eu imagino, não está na Bíblia, que Jesus, depois de ressurreto, vou fazer uma visita ao meu amigo Lázaro, que também ressuscitou. E foi lá conversar com Lázaro, com Marta e Maria. Agora, isso aqui é a minha imaginação, né? Não está na Bíblia, certo? Mas eu acredito que ele deu uma passada lá. E então conversou com os discípulos e com os apóstolos ali e depois subiu ao céu. Como a gente lê no Evangelho, parece que foi tudo muito rápido, né? Jesus estava em Jerusalém, depois foi para Betânia e subiu ao céu. Parece que uma coisa muito ligeira, mas demorou. Demorou alguns dias, como nós falamos. Lá em Lucas 24, verso 51, nós lemos assim: aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém. Perceba, Jesus os abençoou, Jesus foi subindo ao céu. Essa é a imagem que, lendo, a gente tem na nossa mente. As nuvens foram encobrindo, Jesus foi sumindo. Em Atos, nós vamos perceber um relato de como Jesus vai voltar da mesma maneira que subiu. A pergunta é, você crê nesses versículos do Evangelho de Lucas 24, 51, Jesus subindo ao céu, os discípulos olhando, e a gente entender que ele vai voltar da mesma forma que subiu, é algo incrível. É uma confirmação de que Jesus está conosco todos os dias. E nós podemos crer nisso e confiar nisso. Isso nos traz segurança e força. Jesus se retirou deles. Jesus não mais estava com eles, mas está conosco. Só que Jesus é aquela ideia.
Você tem uma criança, está cuidando aqui do seu filho, você está sempre junto dele. Ele aprende a andar, você ajuda ele a andar bem direitinho, mas você deixa ele cair. Porque se toda vez que o seu filho for cair, você não deixa ele cair e fica o tempo todo levantando ele não vai saber cair. Sabia que é importante saber cair? Quando eu estudava, tinha uma disciplina de judô. Aí no judô, a primeira coisa que você aprende é fazer rolamento. Rolamento é saber cair. Um dia desse, eu estava correndo com a Daniela lá no Cocó, no Parque do Cocó, topei numa frestazinha. O que foi que meu corpo fez? Ele rolou. Décadas depois de eu aprender, o corpo lembrou, a memória física, né? Não foi? Olha, ela confirmou. E ela confirmou. E porque vocês podem não acreditar, tem testemunho. E rolou, o corpo rolou no chão, simplesmente eu me levantei e vamos correr. Não foi? Não sofri nada. Agora, eu não sei como isso aconteceu. Pode ser obra do Espírito Santo também. Porque foi incrível, mas foi o rolamento do judô. Eu não pensei, o corpo agiu. Resultado, não me machuquei em nada, graças a Deus. Mas o fato é que o Senhor Jesus, estando conosco, nos capacita, nos instrui e vai nos fortalecendo para que nós venhamos a enfrentar todas estas dificuldades. Jesus está no céu. Ou seja, se retirou de nós. A gente, criancinha, precisa dos pais. Até para deixar a gente cair e se levantar sozinho. Criancinha. Quando vai crescendo, os pais estão juntos. Às vezes, mais duro. Tem que ser. Por quê? Quando a criança não recebe não, ela se torna um adulto, que ela não vai saber receber o não. Ou seja, essa criança vai sofrer muito. Porque na vida adulta a gente recebe muito não é verdade? Quando Jesus foi aos céus, ele está conosco, mas de longe. Porque agora a ideia é que a igreja, junto com os apóstolos, ela vai se tornar o quê? Adulto. A nova aliança implica que os crentes serão mais maduros e adultos na fé. Não precisamos de tantos milagres e revelações como foram dadas no Antigo e no Novo Testamento. Temos a Bíblia. Temos o Espírito habitando em nós. Antes da descida do Espírito Santo, ele não habitava da mesma forma que habita em nós. É diferente. Temos mais força, poder do Espírito mesmo, para pregar o Evangelho e vencer as dificuldades. Quando nossos filhos crescem, a gente olha de longe. Deixa viver. Vai orando. E vai deixando. Obviamente que nós aconselhamos, ajudamos, fortalecemos, quando erra, exortamos, mas agora o filho já está adulto, então eu vou só de longe ajudando naquilo que é necessário. Obviamente, quanto mora dentro da nossa casa, né, tem que seguir a legislação, né? Eu sou ruim de provérbios, mas tem o provérbio do cinturão e do pirão, né, que todo mundo se lembra, que é muito bom. Comeu do meu pirão, né, tem que provar do meu cinturão, mas filho adulto não tem cinturão, não é assim? Errei? Não sabe. Você é de Juazeiro, tem que saber. Tem que editar essa parte da mensagem. Mas bem, a ideia é que mesmo adulto, o filho morando na casa dos pais, os pais têm ali autoridade sobre ele, sim. Casou, aí sim. Pai e mãe não têm autoridade sobre filho. Eles têm influência, amor, são conselheiros. E é bom ouvir o conselho dos pais, mesmo depois de casado, porque são os pais, não é verdade? Assim é Jesus. Quando subiu ao céu, nós somos esses filhos adultos. Jesus olha para nós de longe, cuida de nós, mas Jesus, o Pai, nos deixa cair. Às vezes a gente se esborracha, não é verdade? Porque não obedecemos à Bíblia e gera sofrimento e dificuldade, e Deus está lá para nos cuidar e nos ajudar. Jesus foi aos céus. E então, o que é que os apóstolos fizeram logo depois? Adoraram, voltaram para Jerusalém, grande júbilo, muita alegria. E o que é que eles fizeram? Aguardaram a promessa da vinda do Espírito Santo. Qual é a sua missão? Espere. Quando?
não foi dito para eles. Hoje a gente sabe que foi 10 dias depois, mas não foi dito para eles. Quando? Fique em Jerusalém, aguarde o cumprimento da promessa. Foram para o templo e ficaram adorando e louvando a Deus no templo, felizes e alegres, porque dessa vez eles estavam crendo que Jesus cumpriu as promessas do Antigo Testamento, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. E agora? Espere. Temos que aprender esses momentos, irmãos, da nossa vida, onde nós vamos esperar. Esperar. Orar e esperar. Tem um momento de agir, tem um momento de orar e esperar. Olha Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa era a promessa. Era isso que eles iam esperar. Que o Espírito Santo viesse do alto, revesti-los de poder, para eles começarem o trabalho da igreja. Hoje, todo crente é revestido de poder. Todo crente. Para, no meio da situação de dificuldade em que você está, você consiga realizar a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Qual a missão que Jesus nos deixou aqui? Levar o evangelho aos perdidos. Glorificar o nome de Deus. Grande problema nosso hoje, até por causa da nossa cultura. Eu estou com um problema, uma dificuldade, esqueço as coisas do Senhor. Enquanto eu não resolver o meu problema, eu não sirvo a Deus. É muito comum. Não consigo ler a Bíblia. Não consigo orar. Passando por extremas dificuldades. E eu sei que é difícil. Todos nós passamos. Mas a questão não é essa. A questão que deve estar na sua mente, na minha mente, é: o que Deus quer de mim com este problema? É que eu deixe de servi-lo? É que eu deixe de glorificá-lo? É que eu deixe de amar as pessoas? O que é que Deus quer de mim? É que eu foque tudo em mim e no meu sofrimento? Ou será que Deus não espera que eu confie nele pela fé e entregue os meus sofrimentos a ele? Senhor, está aqui, o que eu pude fazer, fiz, está com o Senhor, confio no Senhor e vou aguardar o livramento para o dia que o Senhor quiser dar. Enquanto isso, vou pregar o evangelho aos perdidos, vou fazer discípulos, vou amar as pessoas e vou adorar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Depois que o Espírito Santo veio, desceu sobre a igreja, isso não tinha acontecido no Antigo Testamento, o Espírito Santo habitava no templo, no tabernáculo, depois no templo. O Espírito Santo habitava nas pessoas do Antigo Testamento à distância, não era tão íntimo. Tanto que Israel não enviava missionários, Israel era o missionário. Lembre que na antiguidade, antes do Império Romano, as cidades eram todas encasteladas, muradas. Muito difícil uma pessoa entrar lá para falar de outro Deus que não fosse um dos deuses daquela cidade, daquele povo. Então não era tão simples assim. Quando Jonas vai levar a mensagem de salvação para os ninivitas, aquilo é uma exceção enorme. Aquilo é um negócio do outro mundo. E ele nem queria ir, porque ele tinha medo. Não era um negócio comum os profetas pregarem nos outros povos. Isso é do Novo Testamento, isso é da época da igreja. Olha, quando Naamã ouviu que havia profeta em Israel que podia curá-lo, para ele ir a Israel, ele tinha que ter uma carta do rei. Ele tinha que se comunicar com o povo, os israelitas, para ter permissão para entrar lá, até porque ele era um grande general de guerra, e eles tinham acabado de ter uma guerra há pouco tempo, e não ser uma espécie de incidente diplomático. E ele vai lá falar com Eliseu, e Eliseu diz, nem recebe, Eliseu nem recebe, não por orgulho, mas era para que Naamã cresce, manda o servo Geazi, vai lá, e então Geazi diz, 7 mergulhos aí no Rio Jordão. Naamã se ofende. Um rio ruim desse, peba desse, eu vou mergulhar 7 vezes aqui. Lá na Síria tem rios maiores e melhores. Por que eu não posso mergulhar lá? Né? Mas é o método de Deus. Né? Não é o mergulho que as águas são abençoadas e purificadoras, não é isso. Mas é para obedecer aquilo que Deus mandou. E vocês sabem a história. Naamã foi curado e creio eu que creu no Senhor. E voltou lá para Damasco, na Síria, levando essa mensagem de salvação e de esperança. No entanto, não era comum.
profeta ir a um outro povo, nem alguém do outro povo ir a Israel, a não ser já num período greco-romano, estradas já interligando os povos ali do mar Mediterrâneo, e um governo mais hegemônico, né, tanto de gregos como de romanos, facilitou a obra missionária do apóstolo Paulo, né, e dos outros missionários da época. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo agia no Antigo Testamento, mas de uma maneira superficial. Hoje, o Espírito Santo age mais profundamente através da igreja, porque o Espírito não está num templo construído por mãos humanas. Ele está em cada crente no Senhor Jesus. Como? Eu não sei. Mas a Bíblia diz que ele habita em nós e nós somos o santuário do Espírito Santo de Deus. Mais intimidade, mais poder. E isso porque Jesus foi ao céu e enviou o Espírito. Imagino eu que se o Espírito não viesse, os apóstolos e discípulos não teriam condição de realizar a obra que realizaram na igreja primitiva, a igreja descrita lá no período de Atos dos Apóstolos, que é a continuação da obra de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Veja Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Palavras de Jesus, últimas palavras de Jesus enquanto ele estava subindo ao céu. O Evangelho de Lucas termina, começa o livro de Atos, volume 2, parte 2 da obra de Lucas, e ele começa exatamente falando do que aconteceu no final do Evangelho de Lucas. Jesus dizendo, vocês são minhas testemunhas. Quando descer o Espírito, vocês serão revestidos de poder e serão testemunhas. Isso foi dito diretamente aos apóstolos e aos discípulos ali. Eles eram testemunhas de quê? Que Jesus ressuscitou. Porque a mentira dos judeus era que ele não havia ressuscitado e que haviam roubado o corpo. Então, testemunha disso, que Jesus ressuscitou. Mas não somente isso, testemunhas no sentido de levar a história de Jesus até os confins da terra. E isso não foi só, certamente, para os apóstolos e discípulos que estavam ali, mas para todo discípulo do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Onde um crente está, ali está a presença de Deus. Lembre-se disso. Tem uma casa, uma família, não tem nenhum crente ali, não existe a presença abençoadora de Deus ali. Porque o Espírito Santo habita em nós. Quando você vai na casa de uma pessoa que não é crente para orar, não é nada místico nem mágico, mas você está levando a bênção de Deus para aquela casa. Você sabia disso? Porque além de templo, nós somos sacerdotes, e somos filhos, e somos embaixadores, somos a igreja, o corpo de Cristo, os membros de Cristo, que chegam onde estão as trevas. Esse é o nosso ministério. Cada crente em Jesus. Às vezes nós achamos que fazemos o bem para as pessoas quando ajudamos nas coisas do dia a dia. É bom ajudar, cuidar, é maravilhoso. Mas essa não é a real ajuda. A grande ajuda é falar a história do Senhor Jesus Cristo. É ensinar o perdão dos pecados. Irmãos, o peso da culpa do pecado esmaga as pessoas que não têm Cristo. Elas podem estar sorrindo, mas por dentro sofrendo com a culpa dos seus pecados. Sabem que são pecadoras, mas não conseguem sair daquilo porque estão escravizadas nos seus pecados e nem conseguirão, a não ser que Deus haja na vida deles. Eu não sei quantos vão se converter, mas é nossa missão levar este evangelho aos perdidos. E levar o evangelho aos perdidos é no poder do Espírito Santo. Sou fraco, não sei tudo da Bíblia, é difícil, mas vá, confie no Senhor, leve a história de Jesus, aquilo que você sabe, o seu testemunho de conversão, e no final, convide a pessoa, se você houver que dá, porque às vezes demora 1 encontro, 2 encontros, 3 encontros, o evangelismo às vezes não é só uma vez. E aí você pergunta, você quer se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus? E aí o Senhor vai operar na vida daquela pessoa. Jesus, então,
após comissionar seus discípulos, subiu ao céu e foi reinar junto com o Pai. Hoje Jesus está reinando, administrando soberanamente todas as coisas. Esta assembleia, que é o nome dado à igreja, a palavra igreja quer dizer assembleia, é a assembleia dos salvos, dos santos, né? É a assembleia dos santos, daqueles que têm o sangue de Cristo Jesus sobre as suas cabeças, que foram salvos pelo Filho de Deus. É a igreja, irmãos. Toda vez que nos reunimos, é isso que eu enxergo, porque está na Bíblia. Nós somos o povo de Deus, para a glória de Deus. E a nossa missão é falar do Senhor Jesus Cristo, do amor dele para conosco. Foi o que Jesus falou em todos os evangelhos. Olha em Marcos capítulo 6, verso 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. E Mateus 28, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus Cristo, depois de ter subido ao céu, prometeu a descida do Espírito Santo. Sabemos que o Espírito Santo desceu, habita em nós. Reação lógica disso, foram pregar. Aí você faz uma retrospectiva. Apóstolos covardes fugiram quando Jesus foi preso lá no Getsêmani, ficaram de longe vendo Jesus ser crucificado, não fizeram nada. E na ressurreição duvidaram. Mas quando o Espírito Santo desce, quer dizer, até antes, quando Jesus ressuscita, aparece várias vezes a eles, preparando-os, e o Espírito Santo desce, eles se tornam intrépidos e corajosos. De onde veio? Um espaço curto de tempo, bota aí 2 meses, depois da morte de Jesus, 2 meses, 60 dias. De onde veio essa coragem? É sobrenatural, é o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que habita em nós hoje e que nos capacita a falar de Jesus, a viver os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Não é por nós, mas é o Espírito que age em nós. Jesus encerra o Evangelho dizendo exatamente isso. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso aqui no Evangelho de Mateus. Jesus está dizendo, estou com vocês, completem a obra. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver exatamente a continuação do Evangelho e como a igreja, composta de poucas pessoas, ela se multiplicou para o mundo inteiro até chegar a nós. E a mensagem fidedigna do Evangelho, como é que isso aconteceu? Igreja composta por cristãos pobres, sem muito recurso, mas se expandiu. É a obra de Deus. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe, que sejamos ativos na obra do Senhor. Vamos orar. Te louvamos, Pai amado, pelo Teu Evangelho, pela Tua palavra, que nos instrui, nos motiva e nos capacita, nos fortalece em tudo. Reconhecemos, Senhor Deus, as nossas fraquezas e limitações, mas, Senhor, lemos na Tua palavra deste poder, do Teu Espírito, que nos transforma, que nos dá coragem, que nos fortalece, que nos anima, que nos aponta a necessidade de glorificar o Teu nome. Pai amado, que o Teu Santo Espírito opere nas nossas vidas, que não sejamos resistentes, que não apaguemos o Teu Espírito, pelo contrário, estejamos prontos para Te servir, proclamar o Teu Evangelho, por onde quer que estejamos indo. Pedimos a Tua força e a Tua bênção, no nome de Jesus é que oramos. Amém. Deus esteja lhe abençoando. Você pode voltar a estudar o Evangelho de Lucas, mas a partir do próximo domingo iniciaremos Atos capítulo 1. Deus abençoe a todos, um bom domingo e até a noite.